até o 12. Então nós damos sequência em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Aí depois, na terça-feira, próxima terça de estudo, né? Se Deus assim permitir, se não houvermos sido arrebatados já para a glória, que aí vai ser muito melhor. Se estiver por aqui, a gente vai dar sequência no Antigo Testamento, com o livro de Gênesis. Mas hoje é o Evangelho de Mateus. Capítulo 3. Evangelho de Mateus 3, a partir do versículo 13, que diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, ou consentiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho o meu prazer. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor por esta palavra, por esse texto aqui que foi lido, né? Nós podemos glorificar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que esteve contigo durante toda essa caminhada. O Espírito Santo de Deus não saiu do seu lado, o Espírito Santo de Deus não te abandonou. Ele esteve com você durante todo esse momento, dos momentos mais difíceis, dos momentos mais complicados, de maior incerteza. Ele que é a tua certeza. Ele é o Paráclito, ele é aquele que está ao lado, ele é aquele que está sempre te sustentando e te consolando, porque ele é o Consolador. Como Cristo disse: Não vos deixarei órfãos, mas vos mandarei um Consolador. Então o Espírito Santo de Deus que esteve conosco durante todo esse tempo, nos alimentando, nos protegendo, nos sustentando, é Ele que fala o teu coração, não sou eu. Eu não tenho essa condição, não tenho essa capacidade de falar ao teu coração e de alimentar a tua alma, mas o Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, e a palavra de Deus é a profecia magna, a palavra de Deus é a profecia por excelência. O Espírito Santo de Deus, por meio desta palavra, ele vai falar diretamente ao teu coração, ele vai esclarecer diretamente a tua mente, ele vai tirar quaisquer dúvidas, ele vai tirar quaisquer tristeza, qualquer raiz de amargura, e ele vai trazer um renovo para você nesta noite, para que você continue nesse trajeto, você continue nesta caminhada, para que você não vacile, você não desvie, e para que você chegue até a conclusão, como disse o Senhor a Daniel: E tu vai até o fim. Você também não vai desistir, você também não vai fracassar. Você vai chegar até o fim, você vai receber a sua coroa, e você vai dar um abraço do Senhor Jesus Cristo, e vai entrar nas mansões celestiais. O Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Você não está aqui à toa, você não está aqui em vão, como também eu não estou aqui em vão. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele nos traz este propósito de examinar a Escritura, como Cristo mesmo já havia falado com aqueles que estavam disputando com ele: examinais a Escritura, ou seja, vocês vivem examinando a Escritura, pois são elas que falam de mim. Então esse é o mesmo caminho que nós queremos fazer, nós queremos examinar a Escritura, porque através desse exame da Escritura nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. É através desse exame da Escritura que o Espírito Santo de Deus, ele encontra meio de falar ao teu coração. E é assim que ele, por meio desta palavra aqui, ele fala comigo e ele fala com você. O Espírito Santo de Deus é que está falando conosco nesta noite. Se você abrir o teu coração, se você crer, se você manifestar a tua fé, o Espírito Santo de Deus com certeza vai encontrar lugar de trabalhar dentro de você. E vai encontrar lugar de operar milagres e maravilhas na tua vida. Veja que palavra maravilhosa. Veja que palavra extraordinária. Né? Parece uma palavra simples, parece algo corriqueiro, algo comum, só que ela esconde um tesouro muito precioso, muito maravilhoso, que é somente por meio do Espírito Santo de Deus que a gente tem um encontro com ele. É somente por meio da iluminação que
que o Espírito Santo de Deus traz, que nós nos deparamos com essa verdade. Então, primeiro, o evangelista aqui, de uma forma muito sábia, de uma forma assim, inspirada pelo Santo Espírito de Deus, ele nos traz algumas informações. E essas informações são extremamente relevantes para mim e para você. Então, no versículo 13 do capítulo 3 de Mateus, ele inicia dizendo: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Muito bem. Quando ele começa a nos informar acerca disso, ele está nos trazendo aqui o início do grande ministério do Senhor Jesus Cristo. É só isso que ele está mostrando aqui, né? Algo extremamente relevante. É o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: veio o Senhor Jesus Cristo da Galiléia ter com João no Jordão. Agora, quando você recebe essa informação acerca do início do ministério de Cristo, você tem que se recordar que o próprio Evangelho de Mateus e também o Evangelho de Lucas nos informa acerca de outros fatos relacionados ao Senhor Jesus Cristo antes deste evento aqui. E se você for um pouco mais a fundo e você investigar o Evangelho de João, no primeiro capítulo, você vai ter umas informações ainda mais profundas que falam do ministério de Cristo antes da encarnação. Então, se você tomar o caminho do Evangelho de João, ele vai dizer: quem é Jesus? Ele é o Logos divino pré-encarnado. O Senhor Jesus Cristo, como diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. E aí João usa palavras assim muito extraordinárias e muito inspiradas, quando ele diz: nós podemos tocar a palavra da vida. Então o Senhor Jesus Cristo, antes desses eventos, ele já estava na glória com o Pai, porque ele é eterno. Ele é Deus como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus, Jesus Cristo também é Deus. Ele é eterno, ele é todo-poderoso, ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe, existe por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe na atualidade só existe porque Cristo deu uma palavra de autoridade, trazendo tudo à existência. Então, aqui é apenas um retrato. Aqui é apenas um trecho que fala acerca de um momento. Mas antes deste momento existe toda uma história pregressa, onde você tem o conhecimento de que Jesus Cristo é Deus. E o Senhor Jesus Cristo é eterno. E o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Então, primeiro Jesus Cristo, ele sai da sua glória, ele sai da eternidade, tá certo? Ele sai da luz inacessível, como Tiago descreve, que Deus habita na luz inacessível. Ok? Ele sai deste ambiente glorioso, maravilhoso, extraordinário, e ele desce até nós. Quando você lê essa informação, você tem que ter esta noção, de que para chegar até aqui, houve primeiro uma descida da glória até nós. E quando ele desce da glória até nós, ele encarna, ele nasce, como o próprio evangelista Mateus nos informou. Ele é concebido numa virgem. O Espírito Santo de Deus, por meio do seu poder, o único ser que tem tal poder, ele faz com que Maria, agraciada de Deus, conceba o Senhor Jesus Cristo. Ele coloca o Senhor Jesus Cristo agora encarnado no ventre de Maria. E o Senhor Jesus Cristo se desenvolve ali como qualquer um de nós, mas diferente de nós, porque ele não tem pecado. Ele não é fruto da carne ou do sangue ou da vontade do varão, mas sim de Deus. Foi Deus que trouxe ele e implantou ele no ventre de Maria. E ele cresce, se desenvolve e Maria dá à luz, como todos nós também conhecemos, a situação na qual ele está em Belém. E ali não havia, estava cheio por causa do recenseamento, tudo estava lotado. E ele então nasce numa manjedoura. E só é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é maior de qualquer rei da terra. Ele é maior de qualquer milionário da terra. Ele é mais sábio do que qualquer filósofo. Ele é mais inteligente do que qualquer cientista. Ele é mais poderoso do que qualquer general. Glória a Deus. Só que ele nasce numa manjedoura. Será que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração?
Ele nasce numa manjedoura. Nascendo numa manjedoura, depois ele será ainda perseguido. José vai pegar e levá-lo para o Egito. Do Egito, cumprindo a profecia do Egito, chamei o meu filho, ele sobe e retorna, não podendo ficar mais em Belém, sobe para Nazaré. Nazaré, que era uma cidade periférica da Galileia. A Galileia, que era um lugar desprezado pelos judeus, porque tinham ali muitos gentios. E a Nazaré era a periferia da Galileia. E Jesus vai lá crescer na periferia. Então Jesus passa ali a viver uma fase que não é abordada muito claramente pelos evangelhos, somente quando ele chega aos seus 12 anos, quando eles vão até, primeiro quando é apresentado, depois aos 12 anos, quando ele vai ao templo, fazer o cerimonial que hoje é conhecido como Bar Mitzvah, quando o rapaz faz a leitura da Torá, e ele, a partir daquele momento, é tido como um homem responsável pelos seus atos. E Jesus ali, naquele cerimonial, ele disputa, ele conversa de igual para igual, no mesmo patamar, com os estudiosos, com os fariseus, com os sábios da época. E no retorno, é dito que José e Maria procuram Jesus entre os parentes e não encontram. Jesus estava lá e quando eles retornam, Jesus estava fazendo exatamente isso que eu descrevi. Estava disputando, estava conversando, dialogando, no mesmo pé de igualdade com os sábios da época. E quando ele é questionado, ele disse: estou cuidando dos assuntos do meu pai. A missão que ele veio realizar, a missão que ele veio cumprir entre nós. Ser o servo de Deus, ser o exemplo, ser o referencial. E aí ele retorna para casa depois desse evento e você só vai ter notícia dele aqui novamente. Quando você, depois da narrativa que fala sobre João Batista, o início do ministério de João Batista, que já pregamos, já ensinamos acerca disso, agora o Senhor Jesus Cristo vem da Galileia ter com João junto ao Jordão. Veja, quando isso acontece, já tem todo um histórico no qual nós podemos saber, podemos chegar a essa conclusão lógica, pelo aquilo que a Escritura nos dá, de que Jesus Cristo esteve servindo a sua família. E aí a Bíblia também nos dá outros indícios de que José era carpinteiro. Só que fazendo um estudo melhor do grego aplicado sobre o termo carpinteiro, entende-se que era uma carpintaria ligada à construção civil. Não é necessariamente carpintaria de móveis, mas é carpinteiro de obras. Carpinteiro ligado à construção civil. Todo mundo que lida com engenharia, com construção, sabe que no terreno de construção tem funções diversificadas, dentre elas o carpinteiro, ligado ali àquelas edificações. Então, provavelmente, José estava ligado a essa atividade. E Jesus, até antes desse momento, estava ligado também à sua família, trabalhando juntamente com o seu pai, servindo ao seu pai, servindo à sua mãe, trabalhando ali e beneficiando também os seus irmãos. E o que será que eu e você devemos aprender nesta noite com isso? Com esse referencial, com este exemplo. Deus, Ele honra quem tem compromisso com a família. Deus honra quem tem compromisso com as suas obrigações. O Senhor Jesus Cristo, na altura que é narrada, que é descrita, quando ele vem até João, ele deve ter provavelmente já os seus 30 anos. E ele passará 3 anos, ou 3 anos e meio, totalmente dedicado à missão que ele veio executar aqui na terra. 3 anos e meio da sua vida. Só que antes desses 3 anos e meio, durante 30 anos, Jesus esteve dedicado à sua família. Trabalhando, sustentando, ajudando, cooperando com aquela família na qual ele nasceu, aquele seio familiar que recebeu ele na terra. O que Deus tem falado para nós em relação a este referencial de Cristo? O Senhor tem buscado na terra aqueles que têm tomado uma posição de respeito àquilo que Deus tem colocado na tua mão. O Senhor, quando mandou seu Filho à terra, Ele trouxe o seu Filho para nos ser exemplo. Ele trouxe o seu Filho para nos ser referencial. Ele nos trouxe o seu Filho para nos mostrar como devemos fazer e como devemos agir, como devemos servir a Deus. E Jesus Cristo deixou o exemplo. Primeiro, você tem que dar todo o suporte, você tem que atender às suas obrigações e tem que se mostrar presente para os seus. Paulo levou tão a sério isso, que ele foi até enfático quando ele disse: olha, aquele que abandona, aquele que não cuida dos seus, e principalmente os domésticos da fé, né? Ou, aliás, ele fala, aquele que não cuida dos domésticos da fé, principalmente dos seus,
dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que os infiéis. Deus não aceita desculpas, Deus não aceita pretextos. Às vezes as pessoas querem dizer, não, eu estou servindo a Deus, então deixa a casa para lá. Não, eu estou adorando a Deus, eu estou servindo, eu estou louvando a Deus, então deixa a família para lá, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou atender. Não, eu estou aqui fazendo uma obra, uma missão, então eu abandono aqueles que são de minha responsabilidade. Eu digo para você, Jesus Cristo não nos deu este exemplo. O Senhor Jesus Cristo não nos deu esta referência. O Senhor Jesus Cristo não teve este histórico. Primeiro, quando ele foi enviado à terra, que ele nasceu no corpo, em forma humana, ele primeiro esteve junto à sua família. Ele esteve cuidando, ele esteve zelando, ele esteve protegendo pelos seus. A igreja de Cristo na terra, ela tem que acordar para esta realidade, que o diabo tem atacado incessantemente o núcleo familiar. O diabo tem atacado incessantemente as famílias. E muitas das vezes ele não consegue se levantar diretamente contra a igreja como instituição para fechar as portas, para perseguir, para quebrar, para matar. Mas ele tem contornado a situação e tem atacado as famílias. Desunião entre marido e esposa. Brigas entre pais e filhos. Brigas entre mães e filhos. Desunião dentro do lar, conflitos dentro do lar, falta de responsabilidade dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, ou em relação à casa, em relação ao lar, à família. Esse tem sido um grande meio pelo qual Satanás tem entrado na vida de muita gente e tem destruído. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta noite, ele conscientiza a mim e ele conscientiza a você para nós tomarmos posição nesta noite. E para, se for necessário, nós liberarmos perdão. Se for necessário, nós pedimos perdão. Se for necessário, nós chamamos para a conversa. Se for necessário, você dar um abraço. Se for necessário, você deixar esta intriga, deixar este conflito, de cortar esse laço satânico, tirar esta influência maligna e você consagrar a sua família ao Senhor. Você colocar o trono de Deus no meio do teu lar. Você falar, esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Como Josué pôde declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo de Deus conta com você, porque foi você que ele levantou. Se você tem um lar cristão, ou se você tem um lar onde só você é cristão, ou só alguns são cristãos, todos são atacados da mesma maneira. Todos são atacados do mesmo jeito. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai te dar estratégia. O Senhor Jesus Cristo, ele vai te dar autoridade. O Senhor Jesus Cristo, ele vai te dar meios. O Senhor Jesus Cristo, ele vai junto com você para dentro desse lar. Faça como Jairo fez. Já trouxemos ministração aqui acerca de Jairo. Quando ele viu que a situação não tinha solução, que ele ia perder a sua filha, ele largou a sua posição, ele largou a sua patente, ele largou todas as suas vantagens que ele tinha como príncipe da sinagoga, ele jogou tudo isso por terra e ele foi se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E foi clamar, foi pedir ajuda, auxílio, peça socorro a quem tem socorro para te dar nessa noite. Se você tem uma dificuldade, se você tem um problema, se você tem uma situação que você não consegue resolver, não é o teu parente, não é a tua sogra, não é a tua mãe, não é um conselheiro, não é nenhuma dessas pessoas. Quem vai entrar no seio da tua casa, da tua família e vai trazer a solução que você ainda não tem, mas que você vai ter, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que traz solução para a tua casa. Você tem que lutar esta guerra, você tem que batalhar esta batalha. Você não pode entregar a sua família. Você não pode entregar os seus filhos. Você não pode entregar o seu casamento. É sua responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo conta com você, porque Ele deu o exemplo. Ele, na sua vinda, Ele mostrou para nós. Veja, primeiro eu atendi a minha família. A família que me recebeu. Quando eu encarnei. Quando eu vim como homem, na forma humana. Que me recebeu, que me tomou nos braços, que me levou para o Egito, que me trouxe de volta, que me cuidou, enquanto a fase estava do desenvolvimento. Depois levou para o cerimonial, depois ensinou a profissão. E Ele cuidou deles. E eu digo para você, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único exemplo válido para mim e para você. É o único que não falha, que não falhou e não falhará. É o único que é o exemplo que nós temos que tomar para a nossa vida, para a nossa caminhada. Aquele que não engana,
aquele que de fato, tomando o exemplo dele, você não erra. O Senhor Jesus Cristo, ele nos dá esse exemplo aqui. E você vai ler toda a Escritura.